Glória a Deus, queridos. Nós estamos aí então encerrando o nosso ano, a última vigília do ano, e não podia ser melhor. Vigília de louvor, dança e oração. Vigília, o propósito então é ação de graça. E esse é o tema daquilo que nós adoramos até agora. Inclusive, eu aprendi um segredo, queridos. Nas próximas vigílias, segredo, nós vamos adorar até as 3 da manhã e ninguém dorme. É simples assim. Então, da meia-noite às 3, a adoração, todo mundo em pé, dançando, e depois palavra. Tranquilo, né? Segredo de Deus. Glória a Deus. Durante todo esse ano, queridos, nós somos muito edificados com aquilo que o Espírito Santo nos ministrou e continua nos ministrando. Preste bastante atenção nessa palavra e traz todo um resumo, toda uma dedicação daquilo que, uma explicação daquilo que nós vivemos esse ano, e vai ser muito importante para você, amém? Glória a Deus. Então, orar para que a palavra base, 1 Tessalonicenses 5,18, e diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Feche teus olhos. Senhor, bom Deus e Pai, gratos somos, Pai, por esse mover poderoso, pela Tua presença em nosso meio, por tudo que Tu és, Pai, pela obra que o Senhor está realizando em nossa vida. E durante esse tempo, Pai, este ano profético, nós vemos uma construção verdadeira pela obra do Teu Espírito em nossa vida, Pai, e nós queremos tributar a Ti esta honra e glória, Pai, e Te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estar nesse santo lugar, neste horário, Pai, tão importante, porque o clamor, a oração, a adoração que aqui está sendo feito, vai ecoar por toda essa região, Pai, e todo o estado, o Brasil será alcançado e abençoado, meu Deus. Por isso nós desejamos agora ser ministrados por Ti, Pai, ser edificados pela Tua santa e doce e poderosa palavra, Pai. Fala ao nosso espírito, essa palavra é rema, é poderosa para transformar, edificar, fortalecer, esclarecer, corrigir, meu Pai, e nos levar a uma nova dimensão. Esse tempo é Teu, fala através da minha boca e transforma, Pai, esse momento numa grande e gloriosa unção do Teu Espírito, para que sejamos edificados para a Tua glória e Teu louvor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus. Pegue uma caneta, um papel e anote, amém? Então, queridos, preste atenção, essa palavra, ela já traz uma revelação muito forte, porque aqui diz: em tudo dai graças, e aqui diz, então não é por tudo, a pessoa morreu, graças a Deus, se for a sogra, bem, deixa para lá. Então a pessoa, então cuidado, não é por tudo, é em tudo, e isso esclarece, a Bíblia é perfeita, queridos, isso esclarece, quer dizer, mesmo em situações difíceis, situações conflitantes, perdas, derrotas, fracassos, falência, né? Situações complicadas, você tem que aprender a dar glória a Deus, porque Ele é, não pela situação que você está vivendo, amém? E isso esclarece muita coisa e tira a confusão de muitas cabeças, com certeza. Então, a graça, a glória, a gratidão, ela é uma condição que tem um objetivo, que tem uma função, que tem um destino, independente do momento, do ambiente, né, da situação. Então, ele não diz por tudo, mas sim em tudo, isso é, em todas as situações, tanto em tempos de tranquilidade, como em tempos de provação e dificuldade. Então, não com hipocrisia ou fazendo por fazer, mas crendo firmemente, e reconhecendo que Deus tem um propósito abençoador em tudo o que nos concede, amém, queridos? Então, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, aí é todas as coisas, até as perdas cooperam. Funcionando, nossa, até é estranho isso. A oração de gratidão é tão necessária quanto a oração de petição, mas todo mundo é craque em fazer oração de petição.
Me dá, me dá, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, né, faz isso, faz aquilo. Então as pessoas são acostumadas a fazer oração de petição. E uma das coisas que nós estamos trabalhando muito no Ministério de Intercessão é o ajustamento de conduta, é a consciência madura dos intercessores. Então, na verdade, nós não oramos, nós aplicamos uma relação com Deus, nós desenvolvemos uma relação com Deus, e a Bíblia nos mostra que existem 19 tipos de relacionamento com Deus. Fala comigo. A Bíblia nos mostra. Vocês estão tão animados? A Bíblia nos mostra. Sabe, bispo, estou tão animado, bispo. A Bíblia nos mostra que existem 19 tipos de relacionamento com Deus. E o pastor Daniel vai me ensinar todas. O problema é dele, querido. Se você não sabe, o problema é do pastor Daniel. Então cobre dele, amém? Ele e o pastor Eliana, os dois estão ali juntinhos, parece até um casal, né? Então, tudo que você quer aprender de oração é o pastor Daniel, pastor Eliana e agora a pastora Isa também, né? Pastor Eliana, levante a mão aí. Pastora Isa está nessa vibe aí. Então, um conjunto de 3 para ensinar sobre relacionamento, porque essa é a base do nosso ministério. Nosso ministério tem que aprender a orar corretamente, e orar corretamente, melhor, se relacionar corretamente, é saber aplicar o relacionamento certo em cada momento. E esse momento de final de ano é o momento de aplicar o relacionamento de gratidão, de ação de graça. Isso é importante, é isso que nós estamos trabalhando na formação da sua consciência intercessória. Então, a oração de gratidão é tão necessária, e a oração de gratidão é o reconhecimento dos cristãos apostólicos, nós, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Deixar de agradecer a Deus em oração é o mesmo que fechar os olhos para os atos providenciais de Deus na vida do seu povo. Por exemplo, queridos, então, quero que você entenda a importância desse ato e a maturidade do nosso ministério. Amém? Vamos, você que participa de uma equipe de intercessão, o que justifica um intercessor não estar nessa vigília? Uma vigília de ação de graças, uma vigília de gratidão. Tenta entender na sua cabeça. Na minha não consigo, querido. Na minha não dá para encaixar. Mas bispo, não, que até para morrer Deus impede de morrer nesse dia, para você vir na vigília antes. É tão importante a vigília que nem morre. Mas, então, não justifica. Então, isso, eu quero que você comece a entender. Mostra uma imaturidade de algumas pessoas, por não entregar a Deus uma atitude, e ela é construidora de uma constituição espiritual. Então, o intercessor, ele é formado e forjado. Então, ele é formado no CEAR, ele é capacitado no treinamento, mas depois ele é forjado naquilo que ele deve entregar. E a vigília é uma entrega, e a falta do intercessor numa vigília é uma falta grave, gravíssima, porque ele está em débito com Deus, porque nem para agradecer, para apresentar-se, para agradecer a Deus, ele se apresenta. Então, louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês, que se mostraram fiéis ao Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, porque você entendeu o valor daquilo que tem que entregar a Deus nessa noite. Então, entenda, queridos. Então, o ministério de intercessão não é um ministério de fachada, não é um ministério de aparência. Eu tenho um título de intercessor. Não serve para nada o seu título. Fala, título de intercessor não tem função nenhuma, se o intercessor não for fiel ao seu chamado e praticar o seu chamado, porque isso traz o que? Constituição espiritual. Nós, como intercessores, queridos, somos autoridade, somos instrumentos, porque nós interagimos no mundo espiritual. A tua relação com Deus, quando você vai clamar,
quando você vai suplicar, quando você vai realmente buscar o Senhor em intercessão, mediação, né, todos os tipos de relacionamento, você entra na presença do Senhor, você entra no Santo dos Santos, e ali vai apresentar as suas demandas. Agora, se não tem santidade, ninguém vê o Senhor, então não entra no Santo dos Santos. Se a pessoa não está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, não tem autoridade. Então ensine os teus parceiros, ensine aqueles que estão do teu lado, para que não viva um ministério de fachada, para que não viva um ministério de aparência. Ah, eu sou intercessor, mas não faço aquilo que o Senhor deseja. Sou intercessor, mas não vou na vigília. Sou intercessor, não vou na reunião. Sou intercessor, não vou na escala. Ele pode achar o que ele quiser, queridos, mas a realidade espiritual é exatamente uma cadeira vazia. Porque nessa cadeira, ele deveria estar para agradecer a Deus. Alguém está entendendo isso, queridos? Agradecer, nem para agradecer a Deus, a pessoa tem. Fala para mim, é sério ou não é? Como é que eu posso deixar uma cadeira vazia? Eu deveria estar ocupando a cadeira e fiquei em casa, dormindo, curtindo, fazendo qualquer coisa, e cheio de desculpa. Não, bispo, amanhã tem a marcha. Amém, glória a Deus. O bispo veio e tem 3 marchas amanhã. Então é importante isso, a maturidade, não somente da palavra, mas a maturidade da atitude de cada intercessor. Fala, a partir de hoje, vou valorizar mais ainda o meu chamado, porque tudo que eu ligar na terra, e tudo que eu desligar na terra, está claro, queridos? Atitudes falam no mundo espiritual. Cristo, eu tenho graças a Deus me dá uma memória muito grande, então eu olho, só uma passada, eu sei quem faltou, poderia falar o nome de 10 coordenadores, só de dar passada, que não estão aqui? Por que essa cadeira vazia? Falta de gratidão. Falta de gratidão ao Senhor. Deus me chamou, Deus me elegeu, o mínimo que eu tenho que fazer é estar na presença do Senhor numa vigília. É o mínimo que um coordenador, um intercessor pode fazer ao Senhor, porque o que passar disso, queridos, para mim é outra coisa. Eu estou falando com seriedade, porque é uma responsabilidade espiritual nós estarmos aqui na casa do Senhor, recebendo essa porção. Quem foi abençoado hoje, está sendo abençoado, levante aqui. Então, como eu posso estar fora disso? O que justifica isso? Então, nós temos que clamar, isso é clamor, isso é choro. E o bispo Tavares tem chorado muito, 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 pela falta de vergonha de algumas pessoas que estão do nosso lado. Não tem outra palavra. Amém? Agora que eu desabafei, a Bíblia está repleta de orações de gratidão. A oração de Davi, no Salmo 86, mostra o quão grato era o coração de um homem de Deus. Davi era gratidão pura, ele tinha ciência de quem era Deus e quem era ele. Então, a gratidão começa assim: quem sou eu e quem é Deus, e quem é ele para me fazer, assim, porque eu mereço tão grande bênção de Deus. Ok? Então, dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Quer dizer, Senhor, eu não mereço, eu não tenho condições, mas eu vejo a tua graça, vejo o teu amor, vejo o teu cuidado, vejo o teu zelo sobre a minha vida, e isso não tem preço. Então, qualquer coisa que nós façamos, queridos, não paga, não justifica. Amém? E a pessoa ainda se dá o zelo de não fazer. Então, é muito sério, é uma consciência plena a quem eu estou servindo. Ah, não vou na vigília por causa do pastor Daniel, não gosto dele, não vou na... Não tem nada a ver se vem por causa de Deus ou não. Amém, queridos? É para entregar para Deus. Jesus mesmo dá um exemplo de gratidão antes de partir o pão e alimentar uma grande multidão. Então, tendo mandado o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e peixes e dando graças. O que representa esse dando graças? Representa agradecer por aquilo que ia acontecer. Agradecer pela intervenção divina,
pela provisão divina, pela condição divina. Quer dizer, nós temos que ser tão gratos, queridos. Até a respiração nós deveríamos agradecer. Agradecer porque você acordou hoje. Alguns não acordaram, alguns estão dormindo, né? Agradecer a Deus pelo bem que você tem, agradecer a Deus por ter participado de um culto como esse, agradecer a Deus por cada segundo da tua vida. Porque o que significa isso, queridos? Que cada segundo, quando eu tenho consciência de gratidão, representa que eu tenho consciência do que Deus está trabalhando na minha vida para produzir em minha vida algo que Ele será glorificado. Fala, eu sou um instrumento da glória de Deus nesta terra, e a cada segundo o Senhor vai me aperfeiçoar, vai me capacitar, vai me instruir e vai me habilitar para que eu seja luz para este mundo e sal para esta terra. Então cada segundo da minha vida é muito importante, porque essa terra será abalada pela obra de Deus na minha vida, em nome de Jesus, amém? Então valorize, se prepare, cada minuto é importante para você aprender e viver a dimensão da obra de Deus. Então Senhor, sou grato e me usa, Senhor, sou grato e faça a tua vontade, não a minha. Então tenha consciência de quem é Deus, o que você merece e o que você não teria direito, e o que Ele está fazendo dia após dia. Quem tem motivos de gratidão aqui, levante a mão. Quem trouxe o papelzinho já preenchido aqui, levante a mão. Diminuiu, mas então vai escrevendo o teu. Seguindo, também na celebração da ceia, a seguir tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo, bebei a todos. Então, na verdade, cada momento o Senhor trabalha no nosso coração. Lembre-se de Deus, lembre-se do teu Criador, lembre-se do poderosa mão do Senhor estendido. Quer dizer, Deus quer chamar à memória, chamar à lembrança aquilo que dá esperança. Então não se esqueça de quem é Deus. Tem uma vez eu li um exemplinho daquilo que representa a consciência de uma pessoa imatura. A pessoa estava passando por uma situação muito grave. Ele era um crente, né? Crente cristão tem uma diferença muito grande. Ele era um crente e estava passando por uma luta. De repente o carro dele, né, bateu, estava virado de ponta cabeça, começou a cair a gasolina, e o risco de explodir era muito grande. Naquela hora ele lembrou de Deus, e começou a clamar, tal, de uma forma desesperada para Deus livrar, né? Aí saiu do nada, apareceu dois homens, empurraram o carro, virou, e ele saiu do carro ileso. Aí orou em seguida, Senhor, não se preocupa não, duas pessoas já me ajudaram, está tudo bem. Não se preocupa não, tá? Não precisa enviar mais nada não. Então, gratidão é consciência do que Deus faz a cada segundo. Porque milagre todo mundo pede. Gratidão em relação ao milagre, poucas pessoas têm, né? Tem pessoas que esquecem imediatamente daquilo que Deus fez. Ou então ficam pedindo, esquece, Deus não esqueceu, fez o milagre, e a pessoa nem percebeu. Amém, queridos? E você tem um monte de exemplos com você. Fala, Jeová. Paulo, ele nos instrui e fala, olha a diferença de atitudes. Aqui Paulo está ensinando em Efésios, mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos, nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, sempre pratique a ação de graça. Então o que Paulo está ensinando? A ação de graça tem que ser uma atitude contínua. Amém? Agradecer pela feira, agradecer pelo almoço, agradecer pelo café da manhã, agradecer por acordar, agradecer pela esposa, o marido maravilhoso que você tem, agradecer por aquilo que você vive, pela cura, até pela situação de experiência que vai passar, pela igreja, pelo desafio, por tudo, queridos. Tenha um coração grato, e o coração grato nos mantém conectado com Deus. Fala, um coração grato
me mantém conectado com Deus verdadeiro. Amém? Porque você, quando é grato, está demonstrando a palavra que o João Batista falava: importa que eu diminua e que ele cresça em mim. Quanto mais grato você for, mais consciência você tem de Deus. E isto é, no mundo espiritual, um referencial de quem realmente você é diante do Senhor. Amém? No Salmo 100, o Salmo 100 é um convite para que se renda graças a Deus. E o Senhor diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Então nós podemos fazer um estudo em cima desses pontos, mas depois você vai estar aprendendo mais na parte de relacionamento com Deus, o que é cada tipo de coisa que o Senhor menciona no Salmo 100. Mas o importante é a gratidão de eu entrar nos atos do Senhor. Tem pessoas que elas entram na casa de Deus com tanta irreverência, que ela se torna um juiz da obra. Ela vai olhar se o louvor está bom ou não, se o pastor está bem vestido ou não, se os oficial, né, está se comportando ou não. Quer dizer, ela vem para a igreja para analisar, para julgar, para ver os outros, e não tem nem ideia do Deus que ela foi servir. Ela ouve o louvor, que palavra maravilhosa, bispo, que coisa. Quer dizer, o relacionamento dela é nesse ambiente terreno. Ela não se conecta com Deus, por quê? Não tem um sentimento de gratidão. Meu Deus, o Senhor me tirou das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor me permite que eu esteja na tua casa, te adorando, e isso é um privilégio, Senhor. Eu vou entrar na tua presença com ação de graça, reconhecendo a gratidão do meu coração pelo momento que eu vou viver nesse lugar. Amém, queridos? Então entenda aquilo que representa a nossa posição. A ação de graça é a única resposta apropriada para o que Deus tem feito por nós. A ação de graça traz uma mudança de atitude em nossa vida. Então, a partir de hoje, valorize, queridos, valorize a questão da ação de graça, principalmente naquilo que entra na tua casa e aquilo que entra na tua boca. Consagre e agradeça tudo o que você compra e tudo o que você se alimenta. A consagração quebra todo tipo de contaminação, e a gratidão atribui a Deus aquilo que está acontecendo com você. Amém, queridos? Então pratique essas duas atitudes apostólicas e de honra ao Senhor, que vai abençoar também muito a tua vida. Salmo 92, vamos ler todos juntos o Salmo 92? Bom é louvar. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa como um som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas tuas obras, nas obras das tuas mãos. Vamos ler o versículo 5? Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Isto é exaltação, demonstrando uma gratidão. Então quem é grato, exalta, reconhece que Ele é excelso, reconhece que Ele é soberano, reconhece que Ele é poderoso, reconhece que Ele é ilimitado, pode fazer todas as coisas. Então, reconhecer quem é Deus, já atribui gratidão ao nosso coração. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, e ainda olha para mim com um olhar de amor e cuida de mim. Amém, queridos? Então, reconhecimento de quem é Deus, leva o quê? A uma gratidão constante. Bom é agradecer, bom é louvar, e louvor aqui tem um sentido de gratidão, né? Reconhecimento, cantar louvores do seu nome, ó Altíssimo. Amém? Amém. Esta oração é um agradecimento por algo específico que Deus fez em sua vida, uma expressão de gratidão, por exemplo, por um livramento, cura, resposta de oração. Então agradeça a Deus declarando suas maravilhas em sua vida. Salmo 75, versículo 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas
maravilhas. Amém? Quem aqui já viu um grande milagre? Então, uns já viveram um milagre, outro meio e outro grande. Então, quem já viu um grande milagre aqui? Levante a mão. Amém? Nunca se esqueça desse milagre. E como é que eu não me esqueço dos milagres? É quando eu testemunho constantemente aquilo que Deus fez na minha vida. Traga a memória sempre, porque isso é um marco na nossa vida. Porque o normal é a pessoa receber o milagre e se acostumar com o milagre. Não deixe o milagre ser uma coisa conveniente. Deus tinha que fazer. Deus cuida de mim. O mínimo que Ele poderia fazer é isso. Passe a agradecer e a entender que você está vendo uma nova chance, que você está vendo agora, né, uma hora extra da sua vida, e eu falo isso com propriedade. Todos têm conhecimento da minha história, né? Há alguns anos atrás, eu recebi uma notícia. O médico veio com um papel desse tamanho, todo um diagnóstico, me deu a notícia. José Luiz Tavares, você tem 15 dias de vida. Né? E ele provava isso. Mas ele deu uma boa notícia logo em seguida. Nós vamos misturar um monte de remédio aqui, né? Fazer uma bomba, e você vai resistir 30 dias. Não é uma boa notícia? Em vez de morrer com 15, eu ia morrer com 30 dias. Falei, vou dar testemunho na igreja. Chega lá, apóstolo, olha, tem uma boa notícia, em vez de morrer com 15 dias, eu vou morrer com 30 dias. Mas glória a Deus, o Senhor interviu e Deus mudou a história, e eu estou vivo hoje para a glória e honra do Senhor. Amém, queridos? Então, por que o bispo Tavares é dedicado à palavra, é dedicado ao ministério, porque eu estou vivo. Porque eu só estou vivo porque Deus interferiu. Porque eu estou vivo porque Deus teve misericórdia de mim, deu mais uma chance, e agora, a minha chance, esse tempo, é para servir a Deus, é para me entregar totalmente ao Senhor. Então entenda isso, queridos, Deus está investindo na tua vida, Deus está prolongando a tua vida, para que você possa entender que você é importante para Ele. Fala, eu sou importante para Deus. É tão importante que Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. Para quê? Para dormir mais? Para reclamar mais? Para murmurar mais? Para ficar em casa na vigília? Não! Para você, estou com raiva, quer dizer, eu estou com bronca, estou revoltado, mas passou, pronto, aliviou. Sai. Numa ação de graça, não consigo entender. Vai voltando ao normal. Então, Deus colocou o Espírito Santo de Deus para quê? Fala, por que eu tenho? Não, fala apostolicamente, fala, por que eu tenho? O Espírito do Deus vivo dentro de mim. Responda agora. Responda. Para que eu faça a obra de Cristo e maior ainda, porque o mesmo Espírito que estava em Cristo está em mim. Então nós não podemos ser acomodados, nós não podemos ser normais, nós não podemos ser pessoas comuns, tem que ser um revolucionário nesta terra, porque o Espírito de Jesus Cristo está dentro de mim, dentro de você. Amém? Então você tem motivo de gratidão todos os segundos da tua vida pela obra poderosa desse vulcão que está dentro de você. Amém? Amém? Então faça uma revolução, queridos. Ação de graças é a única resposta adequada para o que Deus é. Então, ação de graça não é o que Deus fez, é por aquilo que Deus é. Sou grato a Deus pelo que Ele é, porque o que Ele é potencial. Então, Deus é criador. Lá em Isaías 45 diz, eu fiz a terra e criei nela o homem e a mulher. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens. Então mostra a soberania de Deus. Então eu sou produto criado por Deus, ok, queridos? Então nós temos que ser questionadores. O que você está fazendo aqui na terra? Amém? Então há um propósito. Eu sou meio cientista, eu gosto de estudar muito
vê muitos cientistas falando, explicando a vida, a geração da vida, o início do universo, e é um monte de pateta, porque não explica nada, dá um nó, tenta enrolar todo mundo, é um barato, falta a Bíblia, falta Deus, e eles tentam e se perdem, né? Então, o ser humano, ele não se explica, isso que é bom, não tem explicação, isso é maravilhoso, porque tem que ter Deus. Se não tem Deus, nada se explica, nada se conecta, nada se completa. Com Deus, tudo ganha sentido. Então, as pessoas estão perdidas, e eu tenho que ter essa consciência, eu tenho um Criador, eu fui criado com um propósito, e depois que eu fui criado, Ele me deu o direito de ser filho. Você tem consciência disso? Fala, eu sou filha de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Querido, você é herdeiro, você é rico, milionário, você é big, amém, querido? Se alegre, porque nós temos um Criador, que é um Deus de propósito. Ele é o nosso sustentador. Te conservarás em perfeita paz, aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Então, essa palavra de Isaías diz que Ele nos sustenta, quando nós temos uma mente centrada nele, Ele nos mantém, isso é muito sério, e Ele é nosso Redentor, portanto, vai preservar a nossa vida. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, aquele que te redimiu, aquele que tirou você das trevas, aquele que tirou você da mão de Satanás, aquele que deu um tapa na cara do diabo e falou, traga que é meu, amém? Ele olhou para você, falou, te amou, foi na cara do diabo e falou, sai seu sem vergonha, e tirou você da mão dele, e te colocou aonde? Onde você está sentado? Acima de principados e potestades, à direita de Deus em Cristo Jesus, amém? Então, lugar de honra, condição de honra, é a tua. Comece a enxergar espiritualmente, porque às vezes naturalmente, está difícil, né? Você vê umas coisinhas sobrando, você olha para o teu rosto, já está tudo caindo, as coisas estão difíceis aí, mas comece a olhar o teu espírito, está brilhando cada dia mais, está reluzindo cada dia mais, e você está se completando, a obra que Ele começou vai completar, e você vai viver a dimensão do projeto de Deus completo na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém, Cristo? Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece essa honra. Então, uma pergunta que eu tenho no coração, eu quero que você tenha ela no coração também, por que devemos ter um coração grato nesse ano de Esdras? Agora que sabe o que é gratidão, vamos entender o ano de Esdras, amém? Está claro? Quem foi Esdras? Boa pergunta, hein? Tinha pensado nisso. Esdras foi o segundo dos 3 líderes importantes a liderar os remanescentes de exilados judeus de volta a Jerusalém, conforme profetizado pelo profeta Jeremias. Esse retorno aconteceu, então eu coloquei as 3 etapas. Primeiro, foi Zorobabel em 536, amém? Então ele trouxe as pessoas e o material. Segundo lugar, foi Esdras em 457 a.C., amém? E o terceiro foi Neemias em 444 a.C., e os 3 vieram com uma missão, restaurar o templo, restaurar os muros, e restaurar a cidade, e restaurar o que? Esdras restaurou a adoração, restaurou a fé, restaurou a leitura da palavra. Esdras foi um talentoso escriba, professor, encontrou favor nas cortes persas durante o reinado de Artaxerxes, tanto que o rei persa o encorajou especificamente a liderar o segundo retorno dos judeus a Jerusalém, por volta de 458 a.C. Dada a oposição enfrentada por Zorobabel, né, que foi uma loucura, e a primeira onda de exilados na reconstrução do templo, né, o rei Artaxerxes enviaria Esdras, anos depois, uma carta real dando autoridade civil e religiosa para continuar o trabalho que a primeira onda havia começado. Durante seu tempo, só está passando, porque daqui nós batemos o ano inteiro, queridos. Só peguei alguns tópicos para ilustrar. Durante seu tempo de exílio, Esdras recebeu treinamento, preste atenção aqui, como Esdras foi formado? No tempo de exílio, no tempo de cativeiro. Então não importa a condição,
Deus quer nos capacitar para que sejamos usados por Ele no tempo certo. Há um tempo certo para a tua vida. Deus vai requerer aquilo que Ele está te dando. 2 améns. Show. Fala, há um tempo certo, Deus vai requerer aquilo que Ele está me ensinando. E eu não posso dormir no ponto, eu não posso desprezar a formação que Deus está me capacitando. Amém? Não está maravilhoso a intercessão? Não está maravilhosa toda essa cultura que Deus está nos dando espiritual? Se prepara, Deus vai te exigir. Vai ter situações na tua frente que você vai ter que saber se expor, saber colocar aquilo que você deu, que o Senhor deu, vai derramar na tua vida, e muitos vão ser salvos e abençoados pelo Senhor, por causa da obra dele na tua vida. Amém? Se prepare, guarde essa palavra, seja grato, porque Deus está derramando bênçãos na tua vida e está te formando. Então, Esdras recebeu o treinamento. Você recebeu o treinamento? Amém ou não? Fala, fui treinado. Recebeu treinamento extensivo no livro da lei, né? Que é o Pentateuco. E passou uma quantidade significativa de tempo na palavra de Deus, pois era seu trabalho copiar, interpretar e transmitir o livro da lei ao povo. Esdras amava a palavra de Deus. Amém, queridos? Então é importante o conhecimento profundo da palavra. O intercessor tem que dominar a palavra, tem que conhecer a palavra profundamente. Você vê um exemplo aqui da palavra sobre a questão do nascimento de Cristo. Então, a cultura do mundo, ela é deformada. Você tem muitos conhecimentos espiritualistas que são totalmente deformados, mentirosos, queridos. Vieram da cultura idólatra e é deformada, e isso entrou no nosso coração por causa do nosso passado e permanece até hoje, se não é corrigido. Amém, queridos? Quem hoje, com essa explicação que eu dei, aprendeu algo novo aqui, né? Levante a mão. Amém? Então é isso. Cada dia nós vamos aprender mais, cada dia nós seremos corrigidos e ajustados no Senhor. Então Esdras, ele tinha essa preocupação, ele queria aprender, queria entender, porque ele desejava, Deus o usava. Fala, porque eu desejo, eu me coloco à disposição para Deus me usar. Então, o teu desejo de aprender, o teu desejo de vir na vigília para aprender mais, você está se preparando e falando, Senhor, sou grato a Ti pelo que Você está me dando, e me coloco à disposição para ser usado pelo Senhor. Amém? Isso é muito sério. Então, Esdras, ele era uma pessoa aplicada, pois seu trabalho era copiar, interpretar e transmitir o livro da lei ao povo. Esdras amava a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aí? Como está escrito? Ele havia decidido estudar a lei do Senhor e praticá-la. Fala, eu vou estudar. Som. Glória a Deus. Então, de fato, durante o seu tempo na Pérsia, Esdras ajudou a modernizar a linguagem da Torá, corrigindo irregularidades, atualizando e padronizando expressões comuns e perseverando e preservando a integridade do texto sagrado. Então, a intercessão, ela é um ministério que deve se atualizar constantemente. Tenha na tua cabeça, não existe ensinamento fixo. Nós temos no ministério uma metodologia, é programa de melhoria continuada. Fala, programa de melhoria
continuada. Coloca a mão na tua cabeça. Fala, essa cachola tem que melhorar. A cada dia, eu tenho que conhecer mais, aprender mais, crescer mais em conhecimento. A cada dia, as coisas velhas vão se passar, e tudo a cada dia se fará novo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então o aprendizado, nesse ano de Esdras, tem que ser uma condição na tua vida de alimento. É como você se alimenta todo dia, como você se veste todo dia, você tem que aprender todo dia, a leitura da palavra, o estudo da palavra, a meditação da palavra, e aquilo que é aprofundamento nos detalhes, tem que ser uma busca incessante na tua vida, dia após dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, não se assuste, não fique preocupado, se a cada dia você falar, bispo, mas eu conheci errado. Amém. Graças a Deus, agora você está aprendendo certo. Mas o que é certo amanhã pode ser errado? Queridos, a cada dia você vai aprender mais e mais e mais, e as coisas velhas vão se passar, e você vai se aperfeiçoar dia após dia. Está preparado para isso? Amém? Então, viva em novidade de vida. Fala, Jesus me chamou, pelo Espírito Santo, para viver em novidade de vida. Então, aprenda, aprenda, aprenda e aprenda. E quando achou que já sabe, comece tudo de novo. Foi o treinamento extensivo de Esdras. Atenção aos detalhes, preste atenção, queridos. Olha o segredo, atenção aos detalhes, compromisso com o padrão de santidade de Deus, e paixão pela palavra que o ajudou a levar o coração das pessoas de volta a Deus. O mundo está perdido, queridos, as pessoas estão se esfriando na fé, as pessoas estão se desgarrando de Deus. Cadê os intercessores apostólicos para agir com fé, com garra, com determinação e lutar pelas vidas? É pelo conhecimento, pela determinação, como Esdras. Então, como líder, Esdras era apaixonado, objetivo e direto. Fala, como líder que eu sou apaixonado, objetivo e direto na ação ministerial. Amém, queridos? Então não tem ministério. Ele enfrentou os problemas da comunidade com ousadia. Então, só tinha problemas que na época de Esdras, você não vai entender essas coisas, hoje em dia, que não temos problema nenhum, somente na igreja não tem problema, mas é bom saber o que acontecia no passado. Então é só a história do passado, tá? Ele enfrentou os problemas da comunidade com ousadia, ouviu a sabedoria e coragem dos profetas contemporâneos e sempre buscou orientação na palavra de Deus. Então o intercessor, queridos, ele tem que enxergar a igreja como se estivesse no hospital. Imagina um médico chegar no hospital e falar, meu Deus, só tem doente nesse hospital. Porque eu percebo que alguns intercessores falam, bispo, tem problema na minha igreja. A igreja está passando por um problema, como se fosse algo, por isso que você é intercessor, cabeça. É por isso, porque tem problema. Então, tu falar alguma coisa óbvia, tem problema onde você tem. Deus te levantou para interceder, para quebrar os problemas. Gente, é simples assim. Então não é para reclamar, não é para murmurar, nem sair da igreja porque tem problema. Amém? Fala, Senhor, cura o meu coração. E trabalhe, queridos, procure trabalhar como intercessor, interferindo em todos os problemas que tem ao teu lado. Amém? Às vezes você acorda com um problema do teu lado, ore mais por ele, em vez de reclamar. Às vezes você levanta, vai trabalhar, tem um problema na tua frente, ore por isso, para isso que você é intercessor, para resolver problema. Fala, intercessor não ora. Vou falar. O intercessor não ora. Está claro isso? Amém ou não? Fala, o intercessor não ora, ele interfere, ele intercede. Amém, queridos? Então, Esdras era um intercessor, ele foi para Jerusalém para interferir
numa condição complicada, interferir num povo complicado, e trouxe resultado. A nossa ação vai trazer resultado na igreja, a nossa ação vai trazer resultado nessa terra, a nossa intercessão vai curar essa terra, porque a palavra do Senhor diz para nós clamarmos, e Deus vai sarar essa terra em nome de Jesus Cristo, amém? O que precisa é de clamor, o que precisa é de intercessão ativa, e um coração reto, como o de Esdras, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Fala, sem murmuração, mas com muita intercessão. Esdras e Neemias. Esdras e Neemias é uma sequência direta do livro de Crônicas, e traça a história dos filhos de Israel, desde o exílio até Jerusalém. Então, isso aqui só informação, queridos, alguma coisa só para ajudar. Cronologicamente, Esdras e Neemias estejam situados no meio da Bíblia, né? Os eventos escritos no final dos tempos dos profetas, ok? Logo em seguida teve os 400 anos e veio Cristo. Lembrando que com uma religião pagã e a falsa adoração, haviam se infiltrado na nação por meio de casamentos ilícitos, e Esdras combatia isso, querido. Combata aquilo que está problemático na igreja. A intercessão é um ministério íntegro com a visão. Nós temos integridade com a visão, nós somos guardiões da visão renascer. Fala, como intercessores. Você vê que com o tempo a voz vai diminuindo. Vai, como intercessores, bispo. Nós estamos tão animados assim. Fala, como intercessores apostólicos, nós vamos defender a visão renascer. Somos guardiões da visão renascer. E vamos lutar até a morte do inimigo. Amém, queridos? Então defenda, não seja complacente, não seja a pessoa que convive com o erro, ou reclama do erro, ou murmura pelo erro. Combata, interceda, clame, denuncie e anule o mal em nome de Jesus. Deus chamou Israel para ser santo e separado de outras nações da terra. Se Israel obedecesse aos mandamentos de Deus e guardasse a sua boa e perfeita lei, eles viveriam bem e desfrutariam os benefícios do seu favor. Se desobedecessem e andassem em seus próprios caminhos, tropeçariam, estagnariam e sofreriam. Então, queridos, eu quero que você entenda que a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é o livro da tua vida. Fala, a Bíblia é o manual de vida. Então, o que a Bíblia mostra é uma realidade. Então, aqui está falando, olha, alguns cristãos, alguns intercessores começaram no fogo, e vinha para a vigília, e fazia, ia lá para a fazenda, e fazia um monte de coisa. Passou o tempo, não veio no mês, não veio no outro choveu, depois fez sol de madrugada, depois faltou o churrasquinho, depois faltou, a lua estava invertida, porque só isso pode explicar, e a pessoa não desapareceu, e ela não entende isso. A falta de fidelidade vai roubando. Olha, se desobedecessem e andassem em seus próprios caminhos, tropeçariam, estagnariam e sofreriam. Então, queridos, é complicado. Quem colocou a mão no arado e começou a soltar, começou a abrir mão, começou a ir mais devagar, porque, fala para mim, querido, vigília é para herói. Por isso que você está aqui. Vigília é algo precioso para Deus. Eu estou insistindo até quebrar essa maldição da terra, para que as pessoas acordem e tomem conta da sua própria vida, porque quem desobedece, tropeça, entra em estagnação e sofre. Alguns estão doentes, porque estão em desobediência com o Senhor. Alguns estão doentes, queridos, no nosso meio, porque estão em desobediência com o Senhor, e não são poucos, amém? Então isso é sério, para mim é muito sério isso. Como estudante da palavra, Esdras entendeu isso, e se colocou diante do povo para conduzi-lo de volta aos princípios encontrados na lei de Moisés. Mais tarde, Neemias 8, Esdras e Neemias se reuniram para realizar uma leitura do Torá por 7 dias,
E antes da restauração física do templo, das muralhas da cidade, Esdras concentrou a sua atenção na palavra. Hoje, a intercessão o que é? Estudo, estudo, estudo e estudo da palavra. Amém ou não? Quanto mais conhecedores da palavra, quanto mais firmados na rocha, mais forte nós seremos, mais capacidade nós teremos de resistir ao intento de Satanás, queridos. Só um aviso: se preocupe em interceder por aquilo que está por vir. Se preocupe por interceder por aquilo que está sendo tramado, já está sendo tramado há tempo, mas agora com mais efetividade. Cuidados, queridos. O tempo não é bom. Os tempos estão aí, projetados com intenções malignas, e glória a Deus que existem intercessores, que estão intercedendo em todos os cantos da política, dos pontos assim, estratégicos, porque a situação joga contra a igreja. Igreja, acorda. Não estou falando com você. Igreja, acorda. A situação é gravíssima, é séria, e eu estou falando isso para intercessores, para que se mantenham firmes no conhecimento da palavra, porque você vai ser exigido muito a tua capacidade intercessória daqui a pouco tempo. Amém, queridos? Então é sério. Esdras era uma pessoa preocupada, então ele trabalhava para defender uma causa, lutava para que todos pudessem conhecer a palavra, e isso trouxe a restauração. E aí vem a pergunta: nesse ano apostólico de Esdras, quais são os motivos que você deve agradecer? Então, o que Esdras fez para mostrar o entendimento dele em relação àquilo que Deus estava usando ele? Então, em primeiro lugar, nós devemos agradecer a Deus, como Esdras. Aqui eu usei o que aconteceu com Esdras, comparando com a gente, tá? Que nenhuma experiência deve ser desperdiçada, nenhuma condição deve ser motivo para reclamação, nenhuma situação deve parar você no teu chamado. Mesmo no exílio, Esdras estava sendo equipado e preparado para os dias que viriam. Enquanto ele estudava a palavra, seu coração foi sendo transformado, seu foco aguçado e sua mente alinhada com as coisas de Deus. Essa experiência seria inestimável para levar os corações das pessoas de volta ao padrão de santidade de Deus. Então entenda isso, queridos. Esdras não estava naquele tempo reclamando, murmurando, chateado. Ele estava recebendo, aprendendo, aproveitando. Está entendendo o que Deus está falando com você? Isso é gratidão. Senhor, obrigado porque aqui eu tenho mais tempo, obrigado porque aqui eu vou poder me dedicar mais, obrigado porque mesmo no exílio, mesmo em situação difícil, mesmo em doença, mesmo complicado, mesmo passando por essa luta, eu não vou me perder. Amém? Assim como o apóstolo Paulo, mais tarde, passaria anos estudando a Torá. Após a sua conversão, Esdras usou o seu tempo no cativeiro para crescer no conhecimento de Deus. Nenhuma experiência é desperdiçada para aqueles que buscam o Senhor e foram chamados de acordo com o seu propósito. Não foi fácil para os filhos de Israel no exílio, foi uma época de liberdade restrita, onde o povo de Deus foi forçado a viver sob o governo autoritário daqueles que odiavam. Então, queridos, aproveite esse momento de liberdade. Aproveite esse momento que você pode ir para a igreja com liberdade, que você pode falar de Cristo na rua. Aproveite esse momento enquanto há tempo. Eles não tinham templo para adorar, nenhum altar para sacrificar, e nada para chamar de seu. Esta não era a casa deles. Na verdade, inclui o tempo ao exílio como uma ferramenta para realinhar suas prioridades e reformar os seus corações. Então, eles entenderam que o tempo difícil era para ajustar a vida deles para um novo tempo de reconstrução, preparar a vida deles para uma limpeza, para que pudesse usufruir do bem do Senhor na terra dos viventes. Então, comece a entender, queridos, as lutas, dificuldades que você passa, têm um objetivo: te apurar, te trazer ao trono de Deus, te fazer entender que existem propósitos maiores e que o teu posicionamento vai vencer aquela fase, e aquela fase não será perdida na tua vida, em nome de Jesus.
Amém, Cristo? Então, aprenda a agradecer e a honrar a Deus em todo o tempo. Amém? Amém. No entanto, Deus não havia abandonado seu povo, por mais que estivesse no exílio. Seu plano para eles, como Jeremias havia profetizado, era bom e maior do que os seus piores dias. Então, enquanto eles estavam no exílio, o que a palavra de Deus dizia? Jeremias 29, 11 a 14. Eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Fala, o Senhor é que sabe os pensamentos que têm a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que Ele deseja. Todas as coisas que operam para o teu bem. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então havia uma promessa, havia uma palavra de comando, vai acontecer. Então tem que me preparar para a palavra se cumprir. Fala, eu tenho que me preparar para a palavra de Deus se cumprir em minha vida. Não seja pego no contrapé. Amém? Não seja pego no contrapé, reclamando, murmurando, perdendo tempo. Pelo contrário, aproveite o tempo. Porque Deus faz todas essas coisas, não temos o direito de ser nada mais do que gratos. A ação de graça nos obriga a focar nas bênçãos que Deus tem nos dado. Quando nós perdemos nossas perspectivas a respeito da ação de graça, nosso relacionamento com Deus vai começar a sofrer. Em tudo o que vivemos, devemos ser gratos. Efésios 5:20 fala, dando sempre graças por todas as coisas a Deus. Amém? Grato pela provisão diária, pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusável. Amém, queridos? Então aprenda, tudo que você for comer, tudo que for comprar, agradeça. Graças pela nossa salvação, mas graças a Deus que tenho sido servo, que tenho sido, mas graças a Deus, aqui na verdade, está errado esse versículo, né? Graças a Deus que temos sido servos do pecado, e o Senhor nos livrou do pecado, na verdade. Segundo lugar, como aconteceu com Esdras, a palavra de Deus deve estar sempre no centro das nossas atividades. O intercessor precisa se alimentar da palavra diariamente, e Esdras tinha esse objetivo na sua vida. Ao tornar Jerusalém, tanto Esdras quanto Neemias entenderam que o verdadeiro avivamento era necessário para a restauração do povo de Deus. Era bom estar em casa, mas se Deus não tivesse um lar entre o seu povo, não tivesse um lar, todo o trabalho dele seria em vão. Então não adiantaria reconstruir o templo, não adiantaria reconstruir o muro, se Deus não tivesse no coração daquele povo. Vamos todos ficar em pé por um minutinho? Amém? Coloca a mão no coração. Fala, Senhor, desperta a minha fé e me leva à consciência, Pai, da importância do entendimento, do conhecimento e do aprofundamento na Tua palavra. Senhor, a Tua palavra deve ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, para que eu enxergue os princípios do reino implementados em minha vida, para que eu possa produzir nessa terra uma transformação pelo poder da operação da Tua palavra em minha vida. Feche teus olhos. A palavra de Deus é poderosa, mas ela precisa sair da tua boca. A palavra de Deus só tem poder quando profetizada. Então entenda isso, se alimente da palavra, coma a palavra, busque mais a palavra, para que ao abrir a tua boca, fluam rios de águas vivas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dê uma palma bem forte ao Senhor, e pode sentar. A verdadeira revelação do reavivamento viria através da exposição da palavra de Deus. É por isso que Esdras e Neemias
concentraram sua atenção na confissão pública, na leitura, no ensino e na instrução, como escreve o salmista: jamais me esquecerei dos seus preceitos, porque por eles me reanimaste. Amém? Já estamos terminando. O conhecimento de Esdras sobre a história e a compreensão da palavra de Deus o levaram à verdade. Quando Israel se apega aos preceitos da lei, seu caminho era seguro. Foi quando eles abandonaram a palavra de Deus que a calamidade alcançou. A palavra de Deus, portanto, deveria estar no centro do coração de cada um. Amém? A ação de graça leva à dependência de Deus em oração. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Aprenda a agradecer antes de viver. Aprenda a agradecer antes de receber. Aprenda a agradecer, por aquilo que você tem expectativa que Deus vai fazer. A oração e a ação de graça andam de mãos dadas. A pessoa grata é uma pessoa de oração, e conhecemos a nossa dependência de Deus em todas as coisas. Terceiro, Esdras sabia que Deus se movia no coração dos reis e autoridades para o bem do povo de Deus. Pode parecer estranho pensar que Deus usaria os reis estrangeiros como Nabucodonosor, Ciro, Tarxerxes para atingir os seus objetivos, mas foi exatamente isso o que ele fez, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então comece a entender, Deus é um Deus que muda a história. Ah, bispo, mas o presidente tal, o governo tal, ele não é cristão, mas Deus move os ímpios a favor dos seus filhos. Amém, queridos? Então nunca fale que não vai dar certo. Nunca comece a trazer maldição sobre a terra. Ah, por causa do governo tal, vai acontecer isso. Vai acontecer o que Deus desejar, e aquilo que a igreja clamar, vai acontecer. Fala, há poder na nossa oração, e nós vamos clamar, e Deus vai trazer cura nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus vai mudar o coração do rei, vai quebrantar o coração do rei, para que a igreja seja favorecida, em nome de Jesus. Amém? Então, através dos atos de Nabucodonosor e decretos de Ciro e Artaxerxes, vemos que as promessas e planos de Deus são sempre maiores do que os reis e autoridades terrenas. Embora reis iníquos e líderes tolos se opunham a Deus, o Espírito de Deus frequentemente se move nos corações de mentes de governantes para cumprir seu plano bom e perfeito, pois somente Ele é soberano. Então isso é importante, porque na época de Esdras, ele tinha uma condição de cativeiro, tinha um rei ímpio que comandava a vida dele, mas tudo que era contrário cooperou para a obra de Deus na vida de Esdras, através desses ímpios. Amém? Então se prepare, as coisas difíceis e impossíveis vão acontecer em nome de Jesus Cristo. A ação de graças é a expressão da nossa gratidão por tudo o que temos recebido de Deus. Salmo 107, 22, ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Amém? E Cristo, ele ao repartir o pão, sempre dava graça. Reconhecer que Jesus está sempre presente em nossa vida. Ele tomou o pão e deu graças, fazer isto em memória de mim. Então, queridos, sempre for alimentar, dê graças ao Senhor. Obrigado pelo pão, obrigado pela janta, obrigado pelo almoço, pelo café da manhã, obrigado por essa coxinha cheia de varizes, obrigado por tudo que você está realizando na minha vida. O Senhor é poderoso, e assim vai consagrando, queridos, que senão, por isso vamos ser estimulados em ação de graça. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. E por último, o grande segredo é que todos os caminhos levam à cruz. Embora Esdras e Neemias tenham tido apenas um sucesso moderado em inaugurar um período de reforma espiritual e social, os eventos que se seguiram ao retorno do exílio expuseram a verdadeira peça que faltava no avivamento de Israel, a transformação do coração. O edifício pode ter sido concluído, mas o avivamento não. Mas era necessário que, assim como concluiu o Antigo Testamento, a restauração física de Jerusalém preparou o caminho para a restauração espiritual de toda a humanidade. Isso aconteceria por meio da chegada do Messias profetizado, Jesus Cristo, em quem uma nova aliança seria feita e a verdadeira salvação seria encontrada. Então eles vieram, restauraram o templo,
restaurar o povo, preparando a volta de Cristo, porque toda a humanidade seria abençoada por isso. A ação de graça traz uma mudança de atitudes em nossa vida. A ação de graça leva à humildade. A soberba do homem obterá, mas humilde de espírito obterá honra. Dizer obrigado a alguém significa reconhecer a alguém a contribuição pelo seu sucesso. Isso é uma atitude de humildade, quando você reconhece que você não chegou ao local onde você está sozinho. Pessoas gratas são pessoas humildes e será muito menos provável que levantemos como orgulho. Ação de graça é um estado de gozo. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai graça em memória da sua santidade. Então, gratidão e alegria andam de mãos dadas, e assim não haverá espaço para ingratidão e satisfação. Então, Esdras era um homem posicionado. Quando Esdras ouviu a notícia de que tinha pessoas que tinham casado de forma errada, com pessoas erradas, ele entrou em conflito. E o que aconteceu? Aparentemente, a grande humildade e tristeza de Esdras parecia atrair e encorajar outros a pensar da mesma forma e ao seu redor participar da mesma dor. Então, entenda, que vamos todos ficar em pé agora, queridos. Agora sim, vai acabar. A palavra de Deus diz: os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Repita comigo, fala: os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então entenda, queridos, o Senhor, Ele está olhando esse ambiente, não somente esse ambiente, mas Deus está olhando todo o ministério renascer. Ele olha para todo mundo, todas as pessoas. Eu não estou falando do julgamento de Deus, mas algumas coisas importantes. Nós entendemos por que o Senhor escolheu Esdras. Levantou um rei ímpio para falar: Esdras, você vai levar uma nova turma para Jerusalém. Por que Esdras? Por que você está aqui? Opa. Tenta responder para você mesmo. Porque você está aqui. Fala: bispo, eu estou aqui porque eu entendo o valor dessa oferta, o valor dessa vigília, eu entendo o valor dessa palavra, eu entendo o valor de passar a madrugada acordado para entregar para Deus uma oferta de amor. E isso sobe ao Senhor como aroma agradável, e Deus pode contar com você. Gratidão é poder ser contado por Deus, porque o grato, ele tem prazer de fazer as coisas para Deus, ele tem prazer de falar: eis-me aqui. Ele tem prazer de estar à disposição do Senhor. Porque a pior condição, queridos, é quando a pessoa começa a fazer aquilo que lhe agrada. Isto é morte espiritual. Fazer o conveniente, fazer o prático, fazer o simples, o confortável. Quando o ser humano, melhor, o ser espiritual, começa a cair nesse jogo, os olhos do Senhor não conseguem enxergar mais a pessoa. Os olhos do Senhor não conseguem mais contar com a pessoa, porque a pessoa é condicional. Se estiver favorável, eu vou, mas se não tiver, não conta comigo. Isso é traíra. Porque nós somos provados para sermos. Fale de novo, fale: eu sou provado para ser. Entendeu por que foi escolhido Esdras? Porque enquanto todos estavam chorando, murmurando, reclamando, ele estava estudando, estava se dedicando, estava trabalhando, estava se aperfeiçoando, sozinho. Ninguém estava enxergando, mas Deus estava enxergando. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida.
Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Que você não mediu esforço. Você também que está assistindo agora, você não mediu esforço. E isso é sério, queridos. Não podemos terminar um ano de Esdras de qualquer jeito, sem compreender o motivo do ano, sem compreender o propósito do ano, de mostrar que Deus escolhe pessoas cujo coração pode ser usado por Ele, porque Deus quer usar. Deus quer usar. Há uma obra para ser realizada, há um país para ser conquistado, há um mundo para ser evangelizado. Quem Ele pode contar? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E você pode falar isso com liberdade. Está entendendo? Você pode falar isso com liberdade e com autoridade, porque cada semente que você planta, cada atitude que você planta, tem um sentido espiritual. Tem um sentido espiritual. E este ano nós temos que terminar com essa consciência. O ano de Esdras não foi em vão. O ano de Esdras não foi um ano que passou vazio, de loucura, dificuldade. Não. O ano de crescimento, de aprendizado. E Esdras fez uma oração. Eu quero que você, em pé mesmo, avalie a oração de Esdras. E você vai ver a gratidão do coração dele. Esdras 9, 6 a 15. Leiam junto comigo. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus, desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje. Estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. Humildade, até aqui, humildade e reconhecimento da sua condição. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Esdras falou: Senhor, nós não merecíamos, nossa condição era pecadora, errado, por nossa causa, nós estávamos nesse exílio, por nossa causa, mas eu estou vendo, Senhor, a tua boa mão estendida. Eu estou vendo, Senhor, a tua misericórdia. A tua palavra vai se cumprir, e está se cumprindo, porque alguns estão sendo resgatados, alguns estão sendo salvos, alguns estão sendo restituídos. Esdras tinha gratidão no seu coração, por ver graciosamente a obra de Deus na vida dele. Em nome de Jesus, queridos, tenha olhos como os de Esdras, e comece a enxergar como Deus trabalhou na tua vida neste ano, como Deus trabalhou no teu coração neste ano. Deus ouviu a oração de Esdras, de modo que enquanto ele ainda estava orando, uma grande assembleia de homens, mulheres e crianças veio e se reuniu ao redor dele, chorando e confessando os seus pecados, e eles fizeram uma aliança com Deus, para se divorciar das suas esposas estrangeiras, bem como dos seus filhos que nasceram com eles. A oração de Esdras limpou a contaminação que havia no meio de Israel. A oração de reconhecimento e gratidão de um homem de Deus. Quero que todos agora leem essa palavra comigo, queridos, e meditem nela. Lucas 17:11 diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós.
Ao vê-los, disse Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Leia comigo. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era corintiano, melhor, samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Isso é o choro do bispo Tavares nessa vigília. Não temos 1.200 intercessores? Onde estão aqueles que deveriam estar aqui agradecendo a Deus? Onde estão aqueles que deveriam ser gratos ao Senhor? Está nessa vigília, prostrados diante de Deus, agradecendo ao Senhor. Mas você está aqui. E qual o diferencial, queridos? Entenda isso. Qual o diferencial de estar onde Jesus quer que nós estejamos? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros foram curados, aquele voltou para casa salvo. Nome escrito no livro da vida, para viver com Cristo para sempre ao seu lado. Há um diferencial para aquele que serve e para aquele que não serve. O que você tem para agradecer a Deus por esse ano de Esdras? Leia comigo. Eu relacionei as grandes vitórias que nós tivemos esse ano, que não sai da minha cabeça. Nesse ano, nós realizamos a explicação detalhada da armadura de Deus durante 7 meses seguidos. Uma palavra, queridos, levou 7 meses de explicação. Ministração poderosa que não tem igual, queridos. Deus deu para você. 7 meses falando sobre armadura espiritual. Fizemos uma palestra sobre as 16 atividades do Ministério de Intercessão. Mudou o ministério a partir dessa palestra. Vimos os simpósios sobre a oração da fé. Vamos fazer uma palestra sobre igreja intercessória. Vamos implementar um relógio de 24 horas de oração e adoração. Fizemos diversas lives sobre atividades do ministério. Implementamos um programa Bem-vindo e hoje tem 154 participantes, está muito ativo. Cobrimos diversas marchas para Jesus em todos os locais do país. Vencemos o Covid-19. Formamos duas turmas de intercessores, somando mais de 400 intercessores novos, e vamos formá-los em janeiro. E estabelecemos os grupos de oração ministerial para fortalecimento da cobertura de oração nos ministérios. Pequenos exemplos. O ano de semeadura, o ano em que nós tivemos uma poderosa colheita, e nós estamos terminando o ano em honra, de lado a lado com os ministérios, uma igreja forte. Hoje nós temos, queridos, ministérios que estão nos procurando. Recebemos um agora, nos procurando, falando: olha, queremos trabalhar com vocês, queremos estar com vocês, estamos sabendo o que vocês estão fazendo. Nós temos um motivo de gratidão, nós temos um motivo de estar nesse lugar, para entregar para Deus a nossa adoração e a nossa gratidão. Quem trouxe o papelzinho? Pegue o seu papelzinho, todos vocês. Todos, pegue o papelzinho. Cada um de vocês. Fiéis do Senhor. Você não tem ideia, queridos. E eu estou falando isso no Espírito. Você não tem ideia o que essa obediência significa para você. Você não tem ideia o que essa reverência significa para você.
teu coração grato por tudo isso, o teu coração grato por tudo isso e por estar aqui, vai selar na tua vida e vai marcar a tua vida, de forma que você vai viver o que você nunca viveu, porque o coração é grato, e uma pessoa grata, ela é obediente. Eu quero que todos que trouxeram o seu papel, sai do teu lugar, vem aqui na frente, por favor. Os pastores, fiquem aqui na frente. Voltado para... Os pastores fiquem com o papelzinho na mão, mas voltado para lá. Traga o seu papel. Se você não trouxe o papel, vai escreva agora. Eu sairia. Os pastores todos ficam aqui na frente. Já trouxe caderno, né? Aleluia. Tem muito que agradecer. Meu Deus, abre esse papel. Todos, abre esse papel. Abre. O que está escrito. E agora todos vocês vão ler esse papel. Não se preocupe aqui, você está sozinho. Você está sozinho aqui. Não se preocupe com ninguém. Você vai ler. E como vai ter muitas vozes, então ninguém vai conhecer o segredo do outro. Amém? Leia entregando. Leia com sentimento de gratidão. Leia declarando aquilo que é a vitória de Cristo. Vai lendo. Se quiser ler em voz alta, se quiser ler em voz baixa, se quiser ler gritando, vai lendo. Fala, Senhor, obrigado. Mas coloque, Senhor, sou grato por, Senhor, me alegro por isso, Senhor, a vitória do Senhor na minha vida é essa, Senhor. Mas leia cada um delas, vai lendo um por um, e colocando gratidão, agradecendo, entregando ao Senhor essa oferta, entregando ao Senhor a alegria do teu coração, a certeza da tua vitória, a certeza que foi Deus, foi pelo Senhor, foi por intervenção divina, foi pela mão do Senhor estendida a teu favor, e que nós sabemos que o Senhor operou milagres, e o Senhor vai te dar muito além que você possa pedir ou pensar. O Senhor vai interferir na tua vida, o Senhor vai quebrar todo o jugo, porque você agradeceu, você reconheceu, você realmente teve a consciência que Ele operou prodígios e maravilhas na tua vida, porque Ele é Pai, Ele é um Pai de amor, é um Pai soberano, e se Ele fez isso neste ano, vai fazer muito além, muito mais Ele vai fazer. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, agradecer-te, Pai, por esse ano apostólico, Senhor, tremendo. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, por esse sacrifício, porque um homem abençoado, Senhor, um homem cheio do teu Espírito Santo, o nosso pai, o apóstolo Estevão, um homem, Senhor, cheio dessa autoridade, dessa governança apostólica, se entregou a ti como oferta, como sacrifício. Um homem que sabe entrar no Santo dos Santos, se humilhou, se santificou, buscou a profundidade, Senhor, nos teus planos, busca sempre estar linkado com a tua palavra, se aperfeiçoando, se aprimorando, e trouxe para nós, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, esse banquete espiritual, como o Senhor, o salmista Davi disse: o Senhor sempre é o nosso pastor, e de nada nós teremos falta. Obrigado, porque o Senhor nos preparou esse banquete, o Senhor nos preparou essa mesa, o Senhor não nos deixou faltar a palavra, a porção diária. O Senhor também não nos deixou faltar aquilo que a mente humana muitas vezes reprime, que é o tempo de treinamento. O Senhor não nos deixou faltar isso. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo aonde o Senhor nos disse não. Muito obrigado, porque o Senhor nos impediu de fazer as melecas que nós queríamos fazer.
Muito obrigado porque o Senhor nos privou de tomarmos atitudes e decisões erradas, infantis, a título de muitas vezes acharmos e pensarmos que estaríamos sendo livres, quando na verdade nós estávamos sendo escravos dos nossos próprios métodos egoístas, idealistas, materialistas e arrogantes. Obrigado porque até o tempo, como o teu servo disse agora há pouco, o tempo de dificuldades, o tempo, Senhor, de solitude, o tempo muitas vezes, Senhor, de cativeiro, muito obrigado porque esse tempo nos forjou. Nesse tempo o Senhor nos distanciou do falatório, de pessoas, de relacionamentos tóxicos, de pessoas que muitas vezes queriam sugestionar e nos autodesmotivar, meu Deus, nos levar, melhor dizendo, a fazer nos autodesmotivar, Pai, com as suas sugestões, com as suas manipulações malditas. Obrigado porque o Senhor nos livrou disso. Obrigado, meu Deus querido, pelo teu cuidado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos preserva. Obrigado porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem dado, Senhor, a se revelar, como o Senhor disse pela boca, Senhor, de Jeremias: eu, o Senhor, me dei diariamente a se conhecer a cada um de vocês, porque todos vocês se empenharam em me buscar, todos vocês se empenharam em clamar diante de mim, na minha face. Então eu, o Senhor, disse: me mostrei perante vocês, revelei a minha glória. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos pelos louvores que demarcam uma história profética, uma história forte, uma história de promessas, como esse louvor que o Senhor deu para nossa mãe, a Bispa Sônia: mostra-me tua glória, Senhor. E o Senhor tem mostrado a tua glória. O Senhor tem feito conforme o Senhor usou a boca de Moisés há mais de 3.000 anos atrás, quando ele disse que o Senhor iria resplandecer a sua glória no nosso rosto, e que o Senhor nos daria paz. A paz não como o mundo dá, a paz que não é uma conotação de calmaria, a paz que para o navegador não é aquela calmaria, mas é o vento soprando. Eu te agradeço porque o teu vento soprou, balançou essa árvore, mas fincou as estacas dela cada vez mais profundas, porque o Senhor é o nosso pastor, é aquele que firma os nossos pés na rocha, é aquele que nos leva para a rocha que é mais alta do que nós, a rocha eterna que é Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus anunciador de coisas novas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tornou o nosso deserto, meu Deus querido, o nosso deserto um lugar de adoração. Obrigado porque o Senhor criou, Senhor, fontes de águas vivas e descedentou a alma do aflito. Muito obrigado, meu Deus querido, por essa palavra, Pai, essas palavras de 7 meses falando sobre a Tua armadura. Ah, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos equipou, porque o Senhor nos blindou, porque o Senhor cumpriu a palavra que disse no livro de Daniel, nos fazendo 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais instruídos, 10 vezes mais cheios de luz, 10 vezes mais cheio de graça. Obrigado porque o Senhor colocou situações difíceis sim nas nossas mãos, porque o Senhor enxergou que nós não éramos quaisquer um,
O Senhor enxergou que nós não somos pessoas comuns, mas nós somos aqueles que o Senhor levantou sim para resolver problemas que nenhum homem comum e normal resolve. O Senhor foi aquele que abriu as portas. Eu me lembro de uma ceia, Senhor, de oficiais, aonde o teu servo, o apóstolo Estevão, liberou uma palavra, Senhor, das 12 portas. Obrigado porque o Senhor é o que abriu, é o que libera 12 portas. O Senhor libera a porta da obtenção, o Senhor liberou a porta da oportunidade, o Senhor liberou a porta da operosidade, o Senhor liberou a porta da liberação, do livramento. Oh, Senhor, liberou essa porta da própria liberação. O Senhor liberou a porta da santidade, o Senhor liberou a porta da salvação, o Senhor liberou a porta do sucesso, o Senhor liberou a porta da novidade, da notabilidade e da negociação. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que levantou a sua igreja como coluna e esteio da verdade, que levantou um povo seu, propriedade exclusiva, nação de reis e sacerdotes, homens e mulheres, luzeiros de Deus, ventos, labaredas de fogo nas mãos do Senhor, ministros do Evangelho, que têm aberto as suas bocas com liberdade e declarado a plenos pulmões que só o Senhor é o nosso Deus. Eu louvo ao Senhor, eu rendo-te graças, porque mesmo em meio, Senhor, a cenários, Pai, conturbadores, cenários que têm abalado a esse mundo, cenários que têm preocupado, Senhor, pessoas que têm nutrido as suas expectativas em notícias, em fatos, em circunstâncias das quais eles têm buscado uma explicação e não têm encontrado, porque não existe resposta, não existe explicação que não esteja em Deus. E nós, como tua igreja, e nós, como teu povo, temos essa resposta. Eu te louvo porque a resposta para o mundo é Cristo, e eu te louvo porque esse Cristo amado está aqui hoje no nosso meio. Esse Cristo nos levou, nos inspirou a escrever, Senhor, histórias. Não só escrever, mas relatar o que não é o conto da carochinha, o que não é aquilo que a gente ouviu falar, mas é aquilo que aconteceu conosco. É o que é a nossa vivência, é a nossa verdade, é a nossa possibilidade. A isso nós chamamos de fé. Fé é o que é possível, é a condição retratada de cada servo de Deus apostólico, que tem uma mentalidade, uma cultura, um comportamento, um costume, um hábito do reino. Arabacaia chora berranderebarás. Eu te louvo por isso, eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega esse papel agora, coloque no meio da tua mão. Isso. Feche teus olhos e declare: Senhor, aqui estão relatados testemunhos de uma vitória sobrenatural que eu pude viver nesse ano de Esdras, e o Deus que realizou todos esses milagres vai fazer infinitamente mais no ano que vem, e eu vou viver o meu milagre, porque eu sirvo a um Deus que faz, e esta é a prova que Ele é um Deus presente, o Emanuel, o Deus comigo, o Deus que me abençoou
tremendamente neste ano. Eu rendo esta graça e este louvor ao Senhor em gratidão, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus. Os pastores, levantem as mãos, comece a profetizar. Deus marcou a tua vida esse ano. Esse papel é só um pedacinho da tua vida, porque muitos livramentos você não tem nem ideia, muitas condições poderosas que aconteceram, você nem percebeu e não se lembrou. Deus fez muito mais, muito além. Deus agiu. Que você guarde na memória, guarde esse dia, guarde essa madrugada, guarde essa referência e tenha sempre uma mente centrada no Senhor. E hoje, profeticamente eu declaro, Deus está abrindo os teus olhos, Deus está abrindo os teus olhos espirituais, e você vai começar a perceber muito mais o que Deus está fazendo na tua vida. Deus está aumentando a tua percepção espiritual, Deus está aumentando o teu discernimento de espíritos, Deus está aumentando a capacidade de você viver por dons, porque os céus estarão escancarados, e você vai perceber a boa mão do Senhor que está estendida ao teu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então cooperam para o teu bem. Por isso, mais do que nunca, levante suas mãos e vamos adorar, levante suas mãos e vamos declarar a nossa gratidão, a nosso agradecimento à obra santa dele, porque o ano ainda não acabou e milagres vão acontecer em nome de Jesus. Queridos, prestem atenção. Todos vocês vão separar um caderninho, vai ser o caderno dos testemunhos. Você vai guardar esse papel, não vai jogar ele fora, vai colocar a data, porque ainda vai ser complementado, o ano ainda não acabou. Pode deixar espaço em branco, porque ainda tem muitos dias para acontecer milagres nesse ano, ainda não acabou. Você marcou só uma parte dos milagres, mas agora Deus ativou, cada um de vocês vão testemunhar isso. Deus ativou a tua sensibilidade para a obra de Deus. Você vai perceber coisas que você nem percebia, sensibilidade, você vai ouvir o Espírito Santo. Eu fiz, eu realizei, e isso vai ser alegria completa na tua vida. E esse caderninho, se prepare, vai ser preenchido rapidamente. Vai ser preenchido. Quando for o ano que vem, você não vai trazer o papel, vai trazer o caderno. E o nome de Jesus vai ser glorificado por cada milagre que você está determinado a viver e vai viver em nome de Jesus Cristo. Como sacerdote, como instrumento do Deus vivo, basta essa unção poderosa, porque Deus está marcando cada um de vocês de forma muito especial. Cada um de vocês estão assistindo agora, vocês que são fiéis ao Senhor, a sua fidelidade subiu ao Senhor como aroma agradável. Você pode reconhecer que a boa mão do Senhor está estendida ao teu favor, e o Senhor é um Deus que atende o clamor do justo, atende o clamor daquele que busca Ele com fidelidade, com integridade, e as portas estão abertas. Deus te deu um novo nível de autoridade para receber aquilo que é a palavra de conhecimento. Deus vai colocar em você o que você deve pedir. Você vai pedir ao Senhor, fala: Senhor, eu quero pedir o que o Senhor quer que eu peça. Peça dessa forma, me dá entendimento, porque eu quero pedir o que o Senhor quer que eu peça. E aí, queridos, o milagre já está determinado por aquilo que você entra em concordância com o teu Pai. É um tempo novo, é um tempo novo, é um tempo novo a partir de agora. E essa autoridade vai inundar em bênçãos sem medidas para a tua vida e através da tua vida, porque você vai ensinar uma nova geração o valor da fidelidade, o valor da gratidão, o valor de honrar o Senhor em todo o tempo e em toda a condição. Amém? Amém? Propague isso que você recebeu, propague isso que você entendeu, propague isso que você está vivendo, e o Senhor vai te abençoar poderosamente. E como sacerdote, servo do Senhor, eu te envio
te envio para um tempo de experiências poderosas, te envio para um tempo de você viver uma intimidade com o Senhor como nunca você viveu, e um tempo de liberações como jamais você imaginou na tua vida. Deus é contigo, Deus é contigo, e Ele vai dar o querer e vai dar o realizar, porque a boa mão do Senhor está estendida ao teu favor. E como servo sacerdote, eu ligo essa palavra, ligo essa vitória em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida, e te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe.